Vamos então iniciando mais um dia dos nossos estudos. Nós vamos hoje para a nossa Revista Espírita do mês de abril de 1859. Nós estamos na sessão Conversas Familiares de Além Túmulo, e lembrando que nós iniciamos o nosso encontro anterior estudando sobre a comunicação de Benvenuto Cellini, aquele que era escultor, ourives, né? E agora nós vamos para duas entrevistas que Kardec fez também aqui na mesma sessão, o senhor Gerhard Codenberg e o senhor Potequim, aeronauta. Então vamos a elas nessas comunicações para iniciarmos aqui. O senhor Gerhard Codenberg era antigo aluno da Escola Politécnica, membro de várias sociedades científicas, autor de um livro intitulado, deixa eu pegar aqui o nome dele traduzido que eu separei, O Mundo Espiritual ou Ciência Cristã de Comunicar-se Intimamente com as Forças Celestes e as Almas Felizes, né? Essa é a tradução aqui do livro que ele escreveu, e o livro aqui, claro, né, ele é apresentado em francês, e falecido em novembro de 1858, evocado na sociedade a 14 de janeiro seguinte. Então aqui praticamente 2 meses depois da sua desencarnação, ele então é evocado na sociedade para falar sobre esse livro, né, porque é um livro que trata da comunicação com o mundo espiritual. Ele é notável para a doutrina espírita porque foi um livro que orientava sobre a comunicação antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Então Kardec, claro, né, fez a evocação para conversar com esse espírito, principalmente porque quando ele lançava o livro, quando ele lançou o livro, ele tinha suas próprias opiniões, tinha suas ideias sobre esse contato. A partir do momento em que ele desencarna, a visão dele se modifica, como acontece com todos os espíritos. Depois aqui, quando passa para o mundo espiritual, tem uma visão diferenciada, faz ali correções de opiniões, de ideias, né? Então ela é bastante interessante porque no livro nós temos uma ideia. Agora com a entrevista, vamos ver se o espírito mantém essa mesma posição. Bom dia, Osmar, bom dia, Mami. Feita a evocação, eis-me aqui, que quereis? Compareceis de boa vontade ao nosso apelo? Sim. Então logo de início, essa segunda pergunta que Kardec faz, se o espírito aparece de boa vontade, é porque nós temos circunstâncias, como nós já vimos em outras situações, e vemos também, inclusive, no presente, principalmente nos trabalhos de desobsessão, assistência a espíritos sofredores, eles são constrangidos a se manifestar nessa reunião, nas reuniões, né, de assistência ou de desobsessão. Aqui então Kardec faz essa pergunta para saber exatamente qual é a postura do espírito diante da solicitação que foi feita. Poderíeis dizer-nos o que pensais atualmente do livro que publicastes? Então, mais uma vez, só para a gente reforçar, o título do livro: O Mundo Espiritual ou Ciência Cristã de Comunicar-se Intimamente com as Forças Celestes e as Almas Felizes. Cometi alguns erros, mas nele há coisas boas, e sou levado a crer que vós mesmos concordaríeis com o que ali eu disse, sem qualquer receio de lisonjear-me. Então aqui o espírito também já reconhece aquilo que ele fez no trabalho de comunicação, né, nessas orientações sobre a comunicação. Nós podemos estender também esse mesmo tema para muitos espíritos que, chegando no mundo espiritual, se tornando, nesse caso, né, os comunicadores de alguma ordem, né, por exemplo, escritores, autores, até mesmo, né, nós podemos hoje passar isso para várias áreas, né, da arte aqui que nós temos, como cinema, teatro, televisão. Nós temos então jornalismo, nós temos
músicos que fazem suas composições, e aí então chegam no mundo espiritual, a pergunta é: você hoje se sente bem com aquilo que você escreveu? Principalmente no caso daqueles que assumem, né, posicionamentos políticos, aqueles que fazem críticas sociais, aqueles que trazem de alguma forma algum tipo de perturbação para a sociedade, se podemos dizer assim, pelo menos para algum segmento da sociedade. E aí então esses espíritos no plano espiritual acabam revendo aquilo que eles fizeram. Você se lembra que nós comentamos essa semana, acho que foi essa semana, que eu falava sobre a comunicação de espíritos que foram músicos, né? Em especial através do Irineu Gasparetto, como foi o caso do Cazuza, que nós conversamos. E com essa evocação, e ele então fez uma nova composição, nós percebíamos claramente uma mudança no teor da letra que ele apresentava. Se aqui, durante a vida, no mundo material, ele apresentava críticas sociais, né, para quem se lembra, né, das letras do Cazuza, ele era bastante contundente nas suas opiniões a respeito dessas diferenças sociais, e ao mesmo tempo também manifestava ali as suas revoltas, os seus conflitos, né? E aí depois no mundo espiritual, quando então ele fez uma nova composição, ele trouxe letras com um teor muito mais motivador, com um teor muito mais elevado. Então é muito natural que aqui no mundo físico nós tenhamos uma posição. No mundo espiritual nós mudamos a nossa visão. Isso quando o espírito naturalmente se reconhece como um espírito imortal, faz ali uma reflexão sobre as suas ações, mas nós temos espíritos também que não apenas mantêm sua posição, como exercem influência sobre nós encarnados para também darmos seguimento a essas ideias. Então depende muito, claro, né, da forma como o espírito se reconhece no plano espiritual. Aqui então, né, nós vimos esse espírito, que ele reconhece então que cometeu erros, mas também tem coisas boas daquilo que ele escreveu. Esses erros, naturalmente, né, são em função da limitação que nós temos aqui no mundo físico para interpretarmos ou para desenvolvermos ideias sobre o mundo espiritual. Então nós continuamos ainda presos, né, aos nossos próprios conceitos. O soldado colocou: ao ter contato com um ambiente mais ameno, diferente do mundo físico, para alguns, né, como eu coloquei para vocês, né, soldado, porque tem muitos espíritos que, para eles, continuam com a mesma rebeldia, com a mesma tendência negativa no plano espiritual, né, mas estando o espírito no mundo espiritual e assumindo, né, essa consciência mais elevada, muitos deles, inclusive, até se constrangem por aquilo que deixaram, né, de legado aqui no mundo material. Se constrange, né, por ter direcionado as pessoas por um caminho negativo. Por exemplo, um artista. Hoje nós temos tantos músicos, dançarinos, autores, né, que trazem aqueles temas que muito mais perturbam do que consolam, do que confortam ou ajudam no desenvolvimento, né? Aí chega no mundo espiritual, quando ele toma consciência daquilo que ele fez, ele então acaba se sentindo constrangido por isso, né? Exatamente, né? Falo com esse teor mesmo. Continuando. Pergunta 4 de Kardec. Dizeis principalmente que tivestes comunicações com a mãe do Cristo. Vedes agora se era realmente ela? Então, dizer que se comunicava com Maria, psicografias, comunicações trazendo ali ensinamentos, né? Pergunta então se vedes agora se era realmente ela. Não, não era ela, mas um espírito que tomava seu nome. E aí Kardec já alertou e já alertava isso, né, no próprio Livro dos Médiuns, sobre a identidade dos espíritos. Com que objetivo esse espírito lhe tomava o nome? Ele me via seguir o caminho do erro e aproveitava para me comprometer ainda mais. Era um espírito perturbador, um ser leviano, mais propenso ao mal que ao bem. Sentia-se feliz por ver a minha falsa alegria. Eu era o seu joguete, como muitas vezes vós outros
o sois de vossos semelhantes. Dotado de inteligência superior, como não percebestes o ridículo de certas comunicações? Eu estava fascinado e julgava bom tudo quanto me diziam. Não julgais que essa obra possa fazer mal no sentido de prestar-se ao ridículo em relação às comunicações de além-túmulo? Nesse sentido, sim. Mas eu disse também que há coisas boas e verdadeiras que, sob um outro ponto de vista, impressionam os olhos das massas. Mesmo naquilo que nos parece mal, muitas vezes encontramos uma boa semente. Então, aqui no item anterior, na pergunta anterior, ou melhor, nessa mesma pergunta, se não julgais que essa obra possa fazer mal no sentido de prestar-se ao ridículo, em relação às comunicações de além-túmulo, ou seja, um indivíduo que escreve um livro falando sobre comunicação com o mundo espiritual e traz um conteúdo tão ridículo, como é colocado aqui pela expressão utilizada por Kardec, pode comprometer inclusive a seriedade da comunicação dos espíritos. Que é a mesma coisa que acontece hoje quando nós temos alguns médiuns que dizem que conversa com seus guias, que seus guias são superiores, mas o conteúdo dessas comunicações são um conteúdo bastante fútil, bastante superficial e até mesmo negativo muitas vezes. E aí então deixa-se de acreditar no conteúdo, deixa-se de acreditar no médium e consequentemente também a própria comunicação. E aí então tudo aquilo que, por exemplo, a doutrina espírita constrói com bons médiums, com boas comunicações, com muitos livros publicados. E aí então nós encontramos um médium, um indivíduo que faça um trabalho também de comunicação com o mundo espiritual. E nós falamos de comunicação legítima, não de farsa, porque Kardec já previne sobre os embustes, né, de muitos médiums. Mas ele fala, por exemplo, sobre muitos espíritos que se comunicam. E aí então todo o trabalho, toda a grande estrutura que é organizada para que o mundo espiritual se revele para nós aqui no mundo material, acaba então se perdendo por causa desse tipo de conteúdo que é apresentado pelos espíritos. Por isso, muito cuidado que Kardec orienta para nós, para que a comunicação seja sempre uma comunicação com muita segurança, com muitos critérios, com muita análise. Sois mais feliz agora do que quando vivieis? Sim, mas tenho muita necessidade de esclarecer-me, porque ainda me acho no nevoeiro que se segue à morte. Estou como o escolar que começa a soletrar. Aqui lembrando, né, que a comunicação dele se deu 2 meses depois da sua desencarnação. Portanto, ele ainda vive aquela fase de perturbação, não consegue ainda ter uma noção clara da sua realidade, né? Acabou de chegar, ele não conseguiu ainda entender muito daquilo que acontece com ele, né? Ou muito mais ainda, né, para onde vai. Porque a grande dificuldade no mundo espiritual é o que aconteceu comigo, o que vai acontecer a partir de agora. Nesse caso, ele é uma das perguntas naturais que ele faz. Quando vivo, conhecestes o Livro dos Espíritos? Lembrando que ele desencarnou em novembro de 1857. O Livro dos Espíritos foi publicado em abril de 1857. Jamais lhe havia prestado atenção. Tinha ideias pré-concebidas. Nisso eu pecava, pois nunca estudaremos e nos aprofundaremos bastante em todas as coisas. Mas o orgulho está sempre em ação, criando-nos ilusões. Aliás, isso é bem próprio dos ignorantes. Não querem estudar senão aquilo que preferem e só dão ouvidos aos que os lisonjiam. Então aqui também nós encontramos uma outra situação de um indivíduo que faz as suas próprias pesquisas, tem as suas próprias ideias já pré-concebidas e não se importa com as ideias que foram lançadas por outros, muitas vezes até vendo como concorrente. Então ele fala assim, olha, eu não sei o que ele escreveu, não me interessa, mas eu sei que o que eu estou escrevendo é aquilo que é o certo.
Então é o tipo de comportamento que coloca exatamente, né, dessa ideia do orgulho que ele coloca para nós. O orgulho está sempre em ação, criando-nos ilusões. Mas não eres um ignorante. Não o provam vossos títulos? O que é o sábio da terra diante da ciência do céu? Aliás, não há sempre a influência de certos espíritos interessados em afastar-nos da luz? Então a sabedoria que ele tinha, na verdade ele não tinha uma sabedoria, ele tinha um conhecimento técnico, ele era inteligente. Né, por estudar na escola politécnica, geralmente escola politécnica forma engenheiros, né? Então ele tinha um bom conhecimento das nossas ciências físicas. Mas a questão da relação com o mundo espiritual era algo que, um interesse próprio que ele tinha. Então a inteligência que ele utilizava para a ciência terrena não era o mesmo investimento que ele fazia para estudar as questões do mundo espiritual. Tanto que, para se formar como engenheiro, há a necessidade de fazer ali a leitura de outras publicações, de conhecer o trabalho de outros profissionais, que é assim que acontece em qualquer universidade. Há a necessidade sempre de fazer uma recapitulação daquilo que já foi apresentado e, a partir dali, apresentar novas teses. Mas quando se tratava da questão do mundo espiritual, então ele rejeitava qualquer outra ideia que não fosse a sua. Kardec traz para nós aqui uma observação. Isso corrobora o que já foi dito. Certos espíritos inspiram o afastamento das pessoas que poderiam dar conselhos úteis e frustrar as suas maquinações. Essa influência jamais será a de um espírito bom. 11. E agora, que pensais do livro? Não o poderia dizer sem elogiar. Ora, nós não elogiamos, como bem o sabeis. Vossa opinião sobre a natureza das penas futuras modificou-se? Sim, eu acreditava nas penas materiais, agora creio nas penas morais. Provavelmente aqui ele estava se referindo a algum tipo de ideia dos dogmas das religiões tradicionais. Né, as penas futuras, né, relacionadas com o inferno, com aquele sofrimento eterno, as chamas que ficam ali ardendo o tempo todo, queimando o espírito e tudo mais. Agora ele já começa a compreender a questão das penas morais, não penas materiais. Então as penas morais, nesse caso, são os dramas de consciência, né, aquele constrangimento que o espírito sente de acordo com aquilo que ele viveu durante a sua encarnação. Podemos fazer algo que vos seja agradável? Sempre. Fazei cada um de vós esta noite uma prece em minha intenção. Serei reconhecido, não o esqueçais. Kardec coloca para nós uma observação. O livro do Sr. Codenberg provocou uma certa sensação, e devemos acrescentar, uma sensação penosa entre os partidários esclarecidos do Espiritismo, por causa da extravagância de certas comunicações que se prestam bastante ao ridículo. Sua intenção era louvável, pois era um homem sincero. Ele é um exemplo do domínio que certos espíritos podem exercer, adulando e exagerando as ideias e os preconceitos daqueles que não avaliam com muita severidade os prós e os contras das comunicações espíritas. Mostra-nos, sobretudo, o perigo de os espalhar muito levianamente ao público, visto poderem tornar-se motivo de repulsa, fortalecendo certas pessoas na incredulidade e fazendo assim mais mal do que bem, já que fornecem armas aos inimigos da causa. Nunca seríamos bastante cautelosos a esse respeito. Aqui a gente lembra então daquilo que Erasto trouxe a Kardec nas suas orientações lá no Livro dos Médiuns, quando ele falava, né, que mais vale rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Isso porque a verdade, com o tempo, naturalmente ela vai aparecer em outras circunstâncias. Aqui o que a gente coloca para esse espírito, ele não utilizou esse mesmo critério. Tudo aquilo que era dito para ele, pela forma como dizia, enaltecendo o seu ego, as circunstâncias que foram criadas para essa comunicação, fazia com que ele acreditasse que tudo que vinha do mundo espiritual era verdadeiro.
não soube filtrar. E assim como acontece hoje, inclusive, que nós temos muitos médiums que oferecem os seus serviços, né, muitas vezes até remunerado para as pessoas que vão buscar, só o fato de ter o rótulo, de ter um espírito dito aquilo, de ter sido um espírito que disse aquilo, ele acaba acreditando então. E aqui nós vemos exatamente esse mesmo critério que Kardec coloca. Então o espírito vem muitas vezes revestido, né, de uma personalidade, revestido com uma forma dócil de transmitir sua comunicação, é um espírito simpático, é um espírito carinhoso, mas ainda assim suas comunicações ou são fruto da sua ignorância, da falta de conhecimento profundo, ou mesmo da maledicência, da intenção de provocar o erro. Então, muito cuidado, como Kardec coloca, né? Avaliar os prós e os contras das comunicações espíritas, exatamente para poder, primeiro, né, para a autopreservação, para que não seja conduzido dessa forma equivocada. E segundo, né, em nome de algo muito maior, que é a comunicação com o mundo espiritual, que deve ser sempre preservada, sempre muito cuidada, porque é algo realmente verdadeiro. Mas se ela é tratada de uma forma leviana, ela perde então a sua credibilidade. Essa aqui então é a primeira comunicação que nós vimos, o senhor Girard de Coudenberg. Bom dia, André. E ele então, né, foi evocado por Kardec por causa daquele livro que ele publicou sobre as comunicações com o mundo espiritual, e aqui principalmente, né, a ciência cristã de comunicar-se intimamente com as forças celestes e as almas felizes. E nesse caso nós vimos aqui então que Maria de Nazaré era uma dessas forças celestes e almas felizes, pelo menos na concepção dele. Mas nós vimos aqui então que a forma, né, como ele foi enganado por esse espírito mostra a sua ingenuidade e também, como ele colocou, a sua fascinação. Bom dia, André. Próximo item que a gente vai estudar então agora, Sr. Poitevin, aeronauta. Antes de... Por isso, o soldado que foi colocado por Kardec aqui, no início dessa observação, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ele coloca, né, o livro do Sr. Coudenberg provocou uma certa sensação. E exatamente pelo fato de ter um título tão chamativo, pelo conteúdo das comunicações, trazendo, né, personalidades tão nobres, e aí então faz exatamente com que as pessoas se sintam, né, pelo menos aqueles que são vulneráveis a esse chamamento, né, acabam também sendo levados a essa crença equivocada. Mas como ele colocou aqui para nós, né, devemos acrescentar uma sensação penosa entre os partidários esclarecidos do Espiritismo por causa da extravagância de certas comunicações que se prestam bastante ao ridículo. Então esse livro foi analisado, né, pelos adeptos da doutrina espírita, principalmente dos estudiosos, e aí então perceberam, né, um grande equívoco nesse livro. O Sr. Poitevin, aeronauta. Antes da gente estudar um pouquinho sobre a história dele, eu queria ler para vocês aqui um pequeno artigo que trata do aerostato, né, que é bem interessante a gente ter essa preliminar, porque o espírito, esse Sr. Poitevin, ele era um estudioso, né, dos balões. Então nós vamos conhecer um pouquinho aqui o que é o aerostato. Balão cheio de ar quente ou de gás mais leve que o ar, o qual se eleva na atmosfera. A invenção dos aerostatos remonta aos fins do século XVII, quando o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão subiu aos ares num balão, uma máquina aerostática, pela qual ficaria conhecido como padre voador. Com o apoio de Dom João V, e depois de ter obtido o privilégio de invenção, levou a efeito uma exibição pública na sua passarola, na presença do rei e de toda a corte portuguesa, no dia 5 de agosto de 1709. Conforme documentos existentes nos arquivos da Torre do Tombo, no Vaticano e em outros países da Europa, sabe-se que o singular aparelho era um instrumento de caminhar pelo ar, muito mais rapidamente do que pela terra e pelo mar,
fazendo algumas vezes mais de 200 léguas de caminho por dia. São contraditórias as informações sobre essa exibição. Segundo alguns, o balão queimou-se a uma altura de 4,60 metros. Segundo outros, teria subido até a altura da Torre de Lisboa, cerca de 60 metros. Quando Henri Cavendish descobriu o hidrogênio, em 1766, o Dr. Blake tentou, em vão, fazer subir aos ares uma bexiga cheia de gás, extremamente leve. Os dois irmãos Etienne e Joseph Montgolfier, fabricantes de papel em Ammonay, foram mais felizes. A 5 de junho de 1783, elevava-se aos ares o balão por eles fabricado de tela e papel, de forma quase esférica, com 866 metros cúbicos de capacidade, aberto por baixo. Logo, o físico Charles imitou essa experiência, substituindo o ar quente por hidrogênio, e o primeiro balão que viu Paris subiu do campo de Marte, saudado pela artilharia, e no meio de uma multidão estática que se aglomerava nas praças, boulevards e nos telhados das casas. Montgolfier repetiu depois em Versalhes, diante da corte, a experiência tentada por Ammonay, com um aerostato que se elevou a uns 500 metros, levando numa gaiola um carneiro, um galo e um pato, que chegaram sãos e salvos. Montgolfier e seu colaborador, Pilatre de Rosier, fizeram, pouco depois, uma ascensão em balão cativo a 20 de novembro de 1783. Aqui nós temos também outras pesquisas, né? O mais interessante para nós é essa aqui. Os primeiros aerostatos não se podiam deslocar por si mesmos, ficando dependentes das correntes de ar atmosférico. Em 1552, é então projetado e construído o primeiro aerostato dirigível pelo francês Henri Giffard. No princípio do século XX, o alemão Conde Ferdinand von Zeppelin dá grande impulso ao desenvolvimento dos dirigíveis, que são batizados de Zeppelins em sua homenagem. E aqui depois fala um pouco mais da história contemporânea, e aqui um outro trechinho também. A conquista do espaço foi sempre um velho sonho da humanidade, simbolizado pela lenda de Ícaro. Cientificamente, porém, o problema só começou a ser estudado em fins do século XV por Leonardo da Vinci, que deixou planos relativos às máquinas de voar. A primeira ascensão em aerostato realizou-se em Lisboa, no ano de 1709, pelo padre Bartolomeu de Gusmão, na sua famosa passarola, tendo sido ele o verdadeiro precursor da aeronáutica. Anos depois, em 1783, dois franceses, irmãos Montgolfier, fizeram inúmeras experiências com um mais pesado que o ar, consagrando-se como os pioneiros da navegação aérea. Em 1785, percebam a evolução do tempo que eu estou lendo para vocês. Em 1785, Blanchard realiza a primeira travessia do Canal da Mancha em um balão. A conquista do ar já era um fato consumado. Contudo, o homem era ainda um joguete do vento, pois faltava resolver o problema da digeribilidade dos balões, que só foi possível em 1901, quando Alberto Santos Dumont contornou a Torre Eiffel no tempo de 30 minutos, no dia 11 de junho. Solucionado o problema da digeribilidade, os cérebros dirigíveis Conde Zeppelin realizaram 139 vezes a travessia do Atlântico até o catastrófico incêndio do Hindenburg, e passaram os aeronautas ao estudo do voo mais pesado que o ar, cabendo ainda a Santos Dumont a primazia. Em 7 de setembro de 1906, realizou o primeiro voo com o seu 14 bis, movido a hélice, conseguindo sustentar-se no ar durante alguns segundos. Aí depois a gente tem aqui também outras pesquisas e tudo mais. O mais importante de tudo isso, vamos lá. Nessa entrevista nós veremos aqui então um homem que era um pesquisador aeronauta, e nós vamos ver aqui nas pesquisas que ele fazia,
assim como tantos outros, exatamente essa escalada da ciência aeronáutica, saindo então daquelas primeiras experiências de um balão de ar quente, depois do hidrogênio, depois trabalhando a dirigibilidade dele, né? E depois chegando aos aviões que nós temos hoje. Então vamos aqui agora para conhecer um pouquinho da história dele. Ele então foi morto há cerca de 2 meses, e isso foi então em novembro de 1858, de febre tifoide, contraída em consequência de uma descida forçada em pleno mar. Lembrem que nós lemos naquele artigo, que é um site de pesquisas, né, de história, que diz ali que houve então aquele primeiro que atravessou o Canal da Mancha num balão. Né? Pois é, então, nesse caso a gente tinha os homens tentando grandes feitos, atravessando ali canais principalmente, né, para mostrar a conquista de uma certa distância, só que entre aqueles que foram bem-sucedidos, também teve aqueles que foram mal-sucedidos. E no caso do senhor Poitevin, ele acabou, por causa dessa descida, né, por consequência da descida, acabou depois pegando essa febre tifoide e desencarnou. Então, na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 11 de fevereiro de 1859, feita a evocação: eis-me aqui, falai. Tendes saudades da vida terrena? Não. Sois mais feliz agora do que quando vivo? Muito. Então até aqui, né, a gente já faz uma análise daquilo que muitos espíritos trazem para nós. Muitos sentem falta do mundo físico, eram mais felizes aqui por desfrutarem dos prazeres físicos, dos prazeres, digamos, mundanos, né? E no mundo espiritual, privados desses prazeres, acabam depois sofrendo. Outros espíritos, tendo uma vida aqui bem regrada, bem equilibrada, não necessariamente uma vida de espírito superior, apenas uma vida bem conduzida, chegando no plano espiritual, então, ele tendo esse merecimento, consegue então perceber esses prazeres maiores que o espírito pode vivenciar. Por isso, então, ele não sente falta nenhuma do mundo físico e se sente feliz aqui lá no plano espiritual. Qual o motivo que vos levou para as experiências aeronáuticas? A necessidade. Tinhais ideias de servir a ciência? De modo algum. Então essas duas perguntas são bastante decepcionantes. Quando a gente vê um homem envolvido naquelas pesquisas que eram tão intensas, né, na Europa, em especial, principalmente ali na França, né, naquele período já em que se iniciava a Belle Époque, né, aquela bela época de muitas invenções, de moda, né, o automóvel era utilizado, a fotografia, as experiências com balões, as experiências com motores de modo geral, barcos a motor, carros a motor, né, então tudo isso agora sendo novidade naquele período. E ele então envolvido em tudo isso, em todas as áreas, né? Então eram grandes descobertas, né, naquele período pós-iluminista ali na Europa. Então muitos cientistas, muitas pesquisas, mas em especial na França nesse período, como era algo da moda, todo mundo então queria fazer pesquisas. Então a gente imagina que um homem envolvido com esse trabalho era aquele homem que tinha aquela motivação, que parece que ele veio para fazer isso. Nesse caso ele simplesmente acabou arrumando um emprego, viu ali uma oportunidade de criar algo que fosse nobre, que desse para ele um retorno positivo, e que não tinha intenção nenhuma de ser ali um grande revolucionário das ciências terrenas. Então é simplesmente um homem que, como dizem os espíritos, para Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando eles afirmam então que, assim como muitos seres inferiores na natureza, eles acabam sobrevivendo do seu próprio modo e que na verdade acabam fazendo parte de um mecanismo maior para a evolução do nosso mundo. Ele até traz ali aquelas miríades de corais que, vivendo um dia depois do outro, constroem uma grande cadeia para o meio ambiente, acabam sendo parte dessa grande construção
do nosso mundo sem terem consciência disso. Nesse caso, esse homem foi motivado para isso e acabou, né, não se dando conta da sua importância. Inclusive, no nosso encontro anterior, na semana passada, nós lemos aquele artigo A Indústria, e foi possível para nós termos ali, né, tantas reflexões em torno, né, do homem que acaba motivado pela riqueza, motivado pelo conforto, motivado por um interesse próprio. Ele cria uma empresa, essa empresa traz descobertas. É como se nós perguntássemos para Bill Gates se tudo aquilo que ele fez pelo planeta, com o desenvolvimento da tecnologia, da informática, da Microsoft, que ele criou, se tudo isso que ele fez foi com uma motivação espiritual, que ele veio assim, não, eu vim aqui para poder criar isso para a humanidade, porque a ciência merece o nosso esforço, ou ele fez isso para poder enriquecer, para ter oportunidade dele? A mesma coisa nós perguntamos para Henry Ford, que criou ali a empresa Ford. Ele criou aquela empresa para criar carros. Por que exatamente isso? Então, tantos outros inventores, tantos outros cientistas que nós encontramos hoje no mundo acabam se tornando cientistas por ocasião, embora não tenham consciência daquilo que fizeram. 6. Vedes agora a ciência aeronáutica de um ponto de vista diferente daquele que tinhais em vida? Não, eu a via como a vejo agora, pois a via bem. Via muitos aperfeiçoamentos a introduzir, mas não os podia desenvolver por falta de conhecimentos. Mas esperai, virão homens que lhe darão o destaque que ela merece e merecerá um dia. Então, quando nós estudamos sobre aqueles espíritos, aqueles homens, né, que tiveram ali as suas invenções, foram desenvolvendo aquela tecnologia, não avançaram mais, embora vissem a necessidade de aperfeiçoamento, como era o caso, por exemplo, da dirigibilidade dos balões. Como é que vai dirigir um balão se ele é movido pelo vento? E aí então, tempos depois, algumas décadas depois, precisamente em 1898, quando Santos Dumont consegue fazer um balão se tornar dirigível. E a partir dessa capacidade de conduzir os balões foi que ele aperfeiçoou então o avião, dentro do seu próprio projeto. Então, como ele coloca, né, esperai, virão homens que lhe darão o destaque que ela merece e merecerá um dia. Olha essa outra pergunta que Kardec faz. Acreditais que a ciência aeronáutica venha a tornar-se um dia objeto de utilidade pública? Sim, certamente. Então, era muito interessante porque naquela época muitas pessoas viam essas experiências muito mais como um hobby do que algo importante para a humanidade. O próprio automóvel, durante muito tempo, naquele período em que eles começavam as primeiras invenções, viam homens como se fossem crianças grandes, inventando brinquedos. Os trens, por exemplo, né, a máquina a vapor, muita gente que observava aquela invenção achava que não tinha utilidade nenhuma. Quando colocaram um motor a vapor numa locomotiva, eles acreditavam que não ia dar certo, que em pouco tempo aquilo deixaria de existir. O barco a vapor, também a mesma coisa, né? Um fabricante inglês, um inventor inglês, queria implantar o motor a vapor num barco e não acreditavam nele. Então ele foi para os Estados Unidos e lá ele conseguiu criar o primeiro navio a vapor. Então, várias invenções que eram lançadas, pela forma como elas se apresentavam, não tinham a credibilidade, achavam que aquilo não teria utilidade nenhuma. Exatamente pelo conhecimento que ainda não se apresentava, um conhecimento que não se desenvolvia. O soldado colocou, os americanos falam que inventaram um avião também, os irmãos Wright, né? Não, nesse caso, soldado, né, a história mostra que de fato, né, os irmãos Wright tiveram essa invenção maior. Eles criaram em 1903 o avião nos Estados Unidos, fechado, né, por todo aquele segredo para proteção de patente, enquanto que em 1906 Santos Dumont acabou criando, mostrando publicamente o avião, né?
mas eles foram inventores, isso a história já mostra claramente, né? Mas o que é importante colocar, assim, que eu coloquei Santos Dumont apenas porque ele estava na França acompanhando aquele grande boom das pesquisas, né, que eram feitas em torno das ciências aeronáuticas. André colocou: o plano espiritual trabalhou para a ideia ser aplicada. Sim, a ideia é lançada e homens que têm afinidade com essa ideia vão captando e desenvolvendo depois, né, os seus desenvolvendo suas ideias, né, os seus projetos e tudo mais. Então aqui, como eu coloquei para vocês, né, se Kardec pergunta se ele acredita, esse espírito, que a ciência aeronáutica vai tornar-se um dia objeto de utilidade pública. Isso em 1859 que Kardec pergunta, né? E aí claramente então nós vemos, né, que hoje nós somos completamente dependentes da aviação. 8. A grande preocupação dos que se ocupam dessa ciência é a pesquisa dos meios de dirigir os balões. Pensai que o conseguirão? Sim, certamente. Então, mais uma vez, a parte interessante dessa questão, né, se ele tinha previsão de que seria possível controlar a direção dos balões, a capacidade de dirigir balões. E para nós, né, para nossa felicidade, foi exatamente Santos Dumont que fez isso. Foi o primeiro homem que inclusive ganhou aquele grande prêmio, né, fazendo com que o balão contornasse ali a Torre Eiffel. Ele ganhou um grande prêmio por isso. Em vossa opinião, qual a maior dificuldade que apresenta a dirigibilidade dos balões? O vento, as tempestades. Então, já que o balão fica solto no ar, então ele acaba sendo exatamente ali um joguete dos ventos, né? Então não é a dificuldade de encontrar um ponto de apoio? Se dirigíssemos os ventos, dirigiríamos os balões. Poderias assinalar o ponto para o qual conviria dirigir as pesquisas a esse respeito? Pergunta que Kardec faz, como se os espíritos pudessem antecipar para nós o conhecimento da ciência. E a resposta do espírito: deixemos isso de lado. Lembrando sempre que nós precisamos desenvolver esse conhecimento por nós mesmos. Porque, do contrário, se o mundo espiritual tivesse essa liberdade de nos influenciar e trazer suas ideias, muitas coisas seriam antecipadas e, da mesma forma, antecipadas e muitas vezes até complicadas. Porque junto com o conhecimento técnico, há a necessidade de um conhecimento moral. Então os espíritos não interferem no nosso conhecimento, eles trazem para nós intuição, trazem para nós influências, mas eles não trazem respostas daquilo que depende do nosso próprio conhecimento. O soldado colocou, né, há tempos vi sobre um tipo de asa delta, né, na qual a pessoa voou por centenas de quilômetros só pela corrente de ar, né? Asa delta, planador, muitas pesquisas foram feitas sobre essas correntes de ar, né? Quando vivo, estudastes os vários sistemas propostos? Não. Então aqui mostra que ele também não tinha interesse nenhum em aprofundar essa ciência, né? Ele simplesmente fazia aquilo que estava ali junto dele, aquele conhecimento limitado que ele tinha. Mas ele não pesquisava outros cientistas para tentar desenvolver suas ideias. Poderíeis dar conselhos aos que se ocupam de tais pesquisas? Pensai que seguiriam vossos conselhos? Não seriam os nossos, mas os vossos conselhos. Quereis um tratado? Eu mandarei fazer. Por quem? Pelos amigos que me guiaram. Aqui estão dois inventores distintos em matéria de aerostação, o Sr. Sanson e o Sr. Ducros, que obtiveram benefícios científicos muito honrosos. Fazeis uma ideia de seu sistema? Não. Não há muito a dizer. Não os conheço. Então, tanto o Sr. Sanson como o Sr. Ducros eram homens envolvidos nessas pesquisas, né? Que para muitos, mais uma vez, essas ciências aeronáuticas naquele período, não passava de um hobby, de uma grande curiosidade, de um modismo, na verdade.
até que se tornasse realmente uma coisa séria. Admitindo resolvido o problema da dirigibilidade, credes na possibilidade de uma navegação aérea em grande escala, como sobre o mar? Não, jamais como pelo telégrafo. Então aqui o espírito também não acreditava na capacidade dos aviões de cruzarem os mares, porque a ideia que eles tinham, assim como os trens, assim como os carros, era uma capacidade muito limitada. Então era uma andada daqui até ali. Então eles não achavam, por exemplo, que você ter um carro para andar 4 quarteirões era uma coisa de grande importância. Os trens da mesma forma. Muita gente dizia, não vai dar certo. Isso é bobagem. Estão perdendo tempo. E não, no caso da aeronáutica a mesma coisa. Criar um avião para ficar dando volta em volta da Torre Eiffel era um desperdício de tempo e de dinheiro. Só mesmo quem tinha recursos era capaz de movimentar, né, tanta quantia para fazer uma brincadeira dessa. E aqui então ele não acreditava que a navegação aérea pudesse atingir uma escala maior. Quem sabe, né? Não falo da rapidez das comunicações, que nunca poderão ser comparadas à do telégrafo. Mais uma vez, hein, ó. Não falo da rapidez das comunicações, que nunca poderão ser comparadas à do telégrafo. Então ele acreditava que o telégrafo, Kardec perguntava, né, era o máximo que a nossa comunicação, que as nossas telecomunicações chegariam. Hoje nós fazemos, né? Não, hoje nós temos comunicações na velocidade da luz quase, né? De tão rápida que ela é. Então não falo da rapidez das comunicações, que nunca poderão ser comparadas à do telégrafo, mas do transporte de grande número de pessoas e objetos materiais. Que resultado se pode esperar nesse sentido? Pouca celeridade. Olá, professor. Então, olha que interessante. Nós estamos em 1859. Ele dizia, Kardec perguntava com relação ao transporte de pessoas por meios aeronáuticos, se isso seria possível. E ele colocava com pouca celeridade. E aí nós lembramos que, mais ou menos em 1920, portanto, ali 60 anos depois, a aeronáutica já estava com transporte comercial de pessoas. Tanto é assim que a gente lembra, né, que os aviões, inclusive, fizeram parte da Primeira Guerra Mundial. 1914, 1918. Então já era uma realidade, 60 anos depois. E aqui ele coloca pouca celeridade, ou seja, sem muita pressa, mas qual é exatamente o tempo que ele coloca para nós? 19. Agora tratando da experiência pessoal dele da desencarnação. Quando em perigo iminente, pensastes no que seríeis após a morte? Ou seja, né, quando o balão que ele estava ali viajando caiu, ou estava caindo, se ele tinha essa preocupação de qual seria o destino dele caso ele morresse. Não, estava inteiramente voltado para as minhas manobras. Ele não tinha tempo para pensar em outra coisa a não ser resolver o problema ali, né? Que impressão vos causava o perigo que corríeis? O hábito tornara o medo mais fraco. Ou seja, né, como todo bom aventureiro, aquele medo da morte ele vai diminuindo cada vez mais pelo fato dele ter mais confiança naquilo que ele praticava, né? No caso dessa aviação, ele já era alguém que já estava ali testando várias vezes, fazendo vários experimentos. Então ele já percebia, né, quais eram os limites que ele conseguia chegar. E aqui nesse caso, então, ele não tinha aquele medo imediato. É aquela coisa, né? Deixa eu controlar aqui que tudo vai dar certo. Ele vai controlando, controlando, controlando até que ele caiu. 21. Que sensação experimentáveis quando estáveis perdidos no espaço? Aqui já depois da desencarnação, então, né? Perturbação, mas felicidade. Meu espírito parecia escapar do vosso mundo. Entretanto, as necessidades de manobrar despertavam-me para a realidade
e me faziam cair na fria e perigosa posição em que me achava. Aqui então é aquela confusão de uma coisa e outra, né? Até porque o espírito, mesmo depois da desencarnação, ou naquele processo de desencarnação, deixa eu bloquear esse cidadão aqui. Bom, vamos lá. Naquele processo de desencarnação, muitas vezes o espírito leva para o mundo espiritual as suas preocupações. É o caso que nós encontramos, por exemplo, durante as guerras, em que um soldado que morre durante um combate, ele chega no mundo espiritual ainda com aquela ideia de combate, de sobrevivência, de perseguição. No livro de Carlos Bacelli, chamado Escada de Jacó, ele conta um pouco do que foi o conflito do Golfo, lá em 1991. E ele conta, claro, da perspectiva espiritual. Então ele dizia, né, o espírito que trabalhava com o Dr. Inácio, se não me engano, ele então dizia que nas ruas lá daquela região do Kuwait, onde aconteceu a guerra, né, em que o Iraque invadiu o Kuwait, coisa e tal, a gente lembra que naqueles combates eram combates urbanos que aconteciam. Então ele dizia que muitos espíritos, mesmo desencarnados, continuavam correndo pelas ruas, carregando seus feridos, perseguindo seus inimigos. Homens-bomba que estavam ali dilacerados fisicamente e acabavam também perispiritualmente correspondendo a essa condição, se arrastavam pelas ruas mutilados. Então nesse caso, né, quando estava perdido no espaço, como foi colocado, o meu espírito parecia escapar do vosso mundo. Entretanto, as necessidades de manobrar despertavam-me para a realidade e me faziam cair na fria e perigosa posição em que me achava. Então a mente dele estava naquele processo de transição, desencarnado, mas tentando sobreviver, se apegando, né, aos últimos fios que o prendiam, né, que o prendiam ao corpo físico. Então é algo realmente bastante perturbado. Vedes com prazer vossa esposa seguir a mesma carreira aventurosa? Não. Aqui, infelizmente, eu até tentei fazer uma pesquisa para encontrar um pouco sobre a história dele, mas não deu, não consegui achar nada. Então mostrava porque, na verdade, eram tantas pessoas que faziam pesquisas naquela época que só alguns se destacavam, que se tornavam ali mais notáveis, né? No caso dele, ele era mais um que fazia pesquisa. E sendo esse mais um, ele tinha então ali a sua esposa, que também fazia pesquisas nessa área e tudo mais, né, mas a gente infelizmente não conheceu. Qual a vossa opinião como espírito? Vivo como vós, isto é, posso prover a minha vida espiritual como proveis a vossa vida material. Ou seja, né, ele vai administrando ali sua vida do jeito que pode. Observação. As curiosas experiências do Sr. Poitevin, sua intrepidez, sua notável habilidade na manobra dos balões, faziam-nos esperar dele maior elevação e grandeza das ideias. O resultado não correspondeu à nossa expectativa. Para ele, como podemos ver, a aerostação era apenas uma indústria, uma maneira de viver por um gênero particular de espetáculo. Todas as suas faculdades estavam concentradas nos meios de excitar a curiosidade pública. Assim é que nessas conversas familiares de além-túmulo, as previsões são muitas vezes incertas. Ora são ultrapassadas, ora ficam além do que se esperava, prova evidente da independência das comunicações. Então o que ele coloca aqui para nós não é isso, soldado, eu não vejo como exigência. O que eu vejo aqui de Kardec é que, como ele era um homem que tinha um certo conhecimento científico, era um homem corajoso e tudo mais, ele imaginava que as respostas do Sr. Poitevin fossem ser grandiosas, né? Como era o caso, por exemplo, ele imaginava o seguinte, eu estou me colocando no lugar de Kardec, baseado naquilo que ele apresenta aqui para nós. Ele imaginava que o Sr. Poitevin fosse ser um espírito, por exemplo, que dissesse:
Sim, eu vim com esse conhecimento científico para ajudar a mudar a humanidade. Nós, espíritos, somos inspirados pelo mundo espiritual para ajudar a humanidade a evoluir no conhecimento científico, e essa era a minha grande missão. E aí então ele encontra um espírito perguntando: você tinha assim algum conhecimento, alguma intenção de mudar a ciência da humanidade? Não. Mas por que você fazia isso? Porque eu fazia. Então essa é a decepção que Kardec sente, imaginando que ele fosse trazer respostas de grande elevação, de grandes revelações, e o espírito se mostra absolutamente comum, que apesar do conhecimento que ele tinha, ele não mostrava nenhuma grande empolgação. Essa é a grande decepção. E por isso que Kardec coloca aqui no final, né, que ele diz assim: as previsões são muitas vezes incertas. Ora são ultrapassadas, quando pega um espírito que traz ideias muito além daquela que se esperava, e outras ficam muito aquém. E isso mostra então que essa independência das comunicações, mostrando que os espíritos são aquilo que eles são. Não é uma matemática exata, né? Se é um espírito comum, vai trazer respostas comuns. Se for um espírito com uma certa elevação, então ele vai trazer para nós uma resposta de certa elevação. Muitas vezes acontece o inverso. Um espírito simples, como era o caso, por exemplo, Marcel, o garoto do número 5, número 4, não me lembro, sempre me esqueço, lá no livro O Céu e o Inferno, que era uma criança que desencarnou doente, um jovem, um adolescente, né, que desencarnou doente, e aí então quando da evocação, um espírito que mostrou extremo, número 4, né, um espírito que mostrou assim uma elevação moral, uma compreensão, uma lucidez, e era só uma adolescente que desencarnou ali cheio de doenças, com atrofias, com escaras e tudo mais. E essa é a grande surpresa que Kardec nota. Continuando. Exato, a idade física e espiritual, né, e até mesmo a maturidade do espírito. Bom dia, Andréia. Numa sessão particular, através do mesmo médium, Poitevin ditou os conselhos a seguir, para cumprir a promessa que acabava de fazer. Cada um poderá apreciar-lhes o valor. Nós os damos como objeto de estudo sobre a natureza dos espíritos, e não por seu mérito científico, mais que contestável. Ele dizia assim: para dirigir um balão cheio de gás, encontrarei sempre as maiores dificuldades. A imensa superfície que ele oferece como presa dos ventos, a insignificância do peso que o gás pode suportar, a fragilidade do envoltório, reclamada por esse ar sutil, todas essas causas jamais permitirão dar ao sistema aerostático a grande extensão que ele desejaríeis vê-lo tomar. Para que o aerostato tenha uma utilidade real, é preciso que seja um sistema de comunicação poderosa e dotado de uma certa presteza, mas sobretudo poderoso. Dizemos que guardaria o meio termo entre a eletricidade e o vapor, assim e por duas razões. Então ele já começa a colocar aqui, para que o aerostato seja útil, ele precisa ser grande e que tenha algo que vá além daquilo que é manual, mas que tenha um recurso mais tecnológico entre a eletricidade e o vapor. Lembrando que Santos Dumont, ele utilizava um motor de barco a combustão para poder utilizar no dirigível que foi no número 1, se eu não me engano, que ele utilizou para fazer o contorno da Torre Eiffel. Então ele já traz aqui uma certa previsão, porque o modo como as experiências eram feitas mostrava o aerostato de um modo muito frágil. Santos Dumont, quando ele começou as criações dele, ele começou ali utilizando um material diferente, utilizando estruturas diferentes, material mais resistente, inclusive sofrendo os acidentes, né? Então ele coloca assim: dissemos que guardaria o meio termo entre a eletricidade e o vapor. Sim, e por duas razões. Primeiro,
deve transportar os passageiros mais rapidamente do que as ferrovias e as mensagens mais vagarosamente do que o telégrafo. Então ele diz assim que vai ser mais rápido que o trem, mas vai ser mais lento do que o telégrafo. Aí nós temos agora os aviões, que são mais rápidos que o trem, e a tecnologia eletrônica, as telecomunicações, que vão muito mais rápido que o telégrafo, já que, no caso dos balões, eles levariam cartas, enquanto que o telégrafo transmitia através da eletricidade. Segundo, não se mantém como meio termo entre esses dois sistemas, porque participa ao mesmo tempo do ar e da terra, ambos servindo-lhe de caminho. Está entre o céu e o mundo. Ou seja, o balão depende do chão para poder pousar e decolar, e o céu para poder se deslocar. Então ele fica entre esses dois ambientes. Não me perguntastes se por esse meio conseguiríeis visitar os outros planetas. Entretanto, semelhante pensamento inquietou muitas cabeças, e sua solução encheria de espanto o vosso mundo inteiro. Lembrem de Júlio Verne, quando ele fazia ali as suas histórias com aquele grande canhão que atirava em direção à Lua e furava o olho da Lua, Isso se tornou história no final do século XIX. Que é Viagem à Lua, se não me engano, o nome daquele filme. E por isso ele coloca, semelhante pensamento inquietou muitas cabeças, e a sua solução encheria de espanto o vosso mundo inteiro. Não conseguireis. E de fato não, um balão não poderia visitar outros planetas. A gente tem agora uma nova tecnologia dos foguetes, com até planejamento, para o próximo, se eu não me engano, 2022, Estados Unidos fazendo um planejamento de levar uma nave a Marte, tripulada, Imaginai que para atravessar esses espaços extraordinários, de milhões e milhões de léguas, a luz leva anos. Vede, pois, quanto tempo seria necessário para os dirigir, mesmo levados pelo vapor ou pelo vento. Olha só a ingenuidade daquela época, imaginando que mesmo que o problema não era um balão atravessar o espaço, o problema era o tempo que ia levar para fazer essa viagem, sem qualquer ideia do que acontecia no espaço, na sua realidade. E o quanto, isso é mais importante também, a gente percebeu o quanto o quão evoluída foi a nossa ciência para encontrar as respostas, para fazer com que o homem chegasse ao espaço, para fazer com que o homem chegasse à Lua, para fazer com que ele chegasse a outros planetas, como foi o caso, por exemplo, de levar uma sonda espacial para Marte, de fazer com que a Voyager atravessasse todo o nosso sistema solar. Quantas pesquisas foram necessárias para fazer isso? Para voltar ao assunto principal, eu vos dizia ao começar que não seria preciso esperar muito de vosso sistema atual, mas que obteríeis muito mais agindo sobre o ar por compressão forte e extensa. O ponto de apoio que procurais está diante de vós e vos cerca por todos os lados. Com ele vos chocais a cada um de vossos movimentos. Diariamente, ele entrava a vossa rota e influi principalmente no que tocais. Pensai bem nisso, e tirai dessa revelação tudo quanto puderdes. Suas deduções são enormes. Não vos podemos tomar a mão e levar-vos a forjar ferramentas necessárias a esse trabalho. Não vos podemos dar uma indução, palavra por palavra. Olha só o que ele coloca aqui como revelação importante. Não vos podemos tomar a mão e levar-vos a forjar as ferramentas necessárias a esse trabalho. Não vos podemos dar indução, palavra por palavra. É preciso que o vosso espírito trabalhe e amadureça os seus projetos. Sem isso, não compreenderíeis aquilo que faríeis
e não saberíeis manejar vossos instrumentos. Essa informação aqui é extremamente importante, porque mostra por que os espíritos não trazem respostas prontas para nós, para aquilo que nós podemos desenvolver de conhecimento. Se chegasse, por exemplo, um espírito e trouxesse uma fórmula para a cura da AIDS, nós faríamos essa fórmula, mas nós não entenderíamos como ela chegou até aí, e o nosso conhecimento se apresentaria com lacunas. E chegaria uma hora em que o nosso conhecimento, a nossa ciência, seria fragmentada. Então essa colocação para que os espíritos colocam para nós aqui, que esse espírito coloca para nós, é extremamente importante, falando sobre a limitação que os espíritos têm de interferir no nosso desenvolvimento, na nossa tecnologia. Então nós podemos até ser inspirados a seguirmos por esse ou por aquele caminho, mas dentro de uma estrada que nós já construímos. Nós abrimos o terreno e nós podemos escolher para qual direção seguir. Os espíritos podem dizer, siga para essa direção, mas dentro daquilo que nós já construímos. Seríamos obrigados, aqui mais uma vez, né? É preciso que o vosso espírito trabalhe e amadureça seus projetos. Sem isso, não compreenderíeis aquilo que faríeis e não saberíeis manejar os vossos instrumentos. Seríamos obrigados a girar e abrir os vossos pistões. As circunstâncias imprevistas que mais dia menos dia viessem dificultar vossos esforços, lançar-vos-iam em vossa primitiva ignorância. Então, quer dizer, não adianta ensinar a fazer se depois nós não sabemos mexer. Então os espíritos tinham que fazer, tinham que trazer para nós ali a invenção e depois eles próprios manejarem essa invenção. Fazendo uma comparação, seria assim, por que o nosso mundo hoje não tem uma visita clara de um extraterrestre que traga para nós uma tecnologia nova que nós não conhecemos? Porque de nada adiantaria, né? Supondo, claro, né? Vida existe fora do nosso planeta, que os seres de outros mundos viriam até nós e tudo mais. Então, por que eles não poderiam trazer uma tecnologia? Porque não adianta trazer o conhecimento se nós não sabemos trabalhar com ele. Então tudo aquilo que depende da nossa criação, ou toda a criação que nós precisamos, depende dos nossos próprios esforços. Criarmos uma linha de conhecimento que vá avançando gradualmente e que nós tenhamos o domínio, a compreensão e o domínio de cada uma das etapas desse conhecimento. Trabalhai, pois, e encontrareis o que tiverdes procurado. Conduzi vosso espírito para a direção que vos indicamos, e aprendei pela experiência, porquanto não vos induzimos em erro. Então, essa explicação que ele trouxe no final valeu todo o estudo que nós fizemos até agora, para mostrar a importância dessa limitação, desse respeito que os espíritos precisam ter ao nosso conhecimento atual. Observação. Embora encerrando verdades incontestáveis, nem por isso esses conselhos denotam um espírito esclarecido, sob certos pontos de vista, uma vez que parece ignorar a verdadeira causa da impossibilidade de atingir outros planetas. É uma prova a mais da diversidade de aptidões e de luzes encontradas no mundo dos espíritos, assim como ocorre na Terra. É pela multiplicidade das observações que se chega a conhecer, a compreender, a julgar. Eis porque damos modelos de todos os gêneros de comunicações, tendo o cuidado de fazer ressaltar o forte e o fraco. A de Potemkin termina por uma consideração muito justa, que nos parece ter sido suscitada por um espírito mais filosófico do que o seu. Ademais, ele havia dito que tais conselhos seriam redigidos por seus amigos, que absolutamente nada ensinam. Então lembram que lá no começo, na entrevista, quando Kardec pediu um tratado de conhecimento sobre a aerostação, sobre os balões, ele disse que conversaria com seus guias e ele traria um tratado pronto. E aqui no final, como Kardec observa,
a resposta que foi trazida, né, as orientações que foram trazidas sobre essa não interferência dos espíritos nas nossas ciências, Kardec deduziu então que não foi ele que escreveu, mas foi algum espírito que orientava essa comunicação, dizendo que aquilo que ele tinha prometido não seria cumprido, que não viria nenhum tratado do plano espiritual ensinando a gente a fazer as coisas, mas que nós precisaríamos descobrir por conta própria. Então essa é a conclusão que Kardec chega. Aqui encontramos mais uma prova de que nem sempre os homens que tiveram uma especialidade na Terra são os mais adequados a nos esclarecer como espíritos, sobretudo se não foram bastante elevados para se desprenderem da vida terrena. Para o progresso da aeronáutica, é lamentável que a maior parte desses homens intrépidos não possam colocar a sua experiência a serviço da ciência, ao passo que os teóricos, alheios à prática, assemelham-se a marinheiros que jamais viram o mar. Incontestavelmente, um dia haverá engenheiros em aerostática, como há engenheiros navais, mas apenas quando tiverem visto e sondado diretamente as profundezas do oceano aéreo. Quantas ideias não lhes seriam dadas pelo contato real dos elementos, ideias que escapam às pessoas do ramo? Porque, seja qual for o seu saber, não podem eles, do fundo de seu coração, perceber todos os escolhos. Entretanto, se um dia essa ciência tornar-se uma realidade, não o será senão por seu intermédio. Aos olhos de muitas pessoas, isso é ainda uma quimera, razão porque os inventores, que geralmente não são capitalistas, não encontram apoio nem o encorajamento necessários. Quando a aerostação produzir dividendos, mesmo em esperanças, e puder ser admitida nas transações oficiais da Bolsa, não lhe faltarão capitais. Até lá, é necessário contar apenas com o devotamento daqueles que veem o progresso antes da especulação. Enquanto houver parcimônia nos meios de execução, haverá derrotas, pela impossibilidade de fazer ensaios em larga escala e em condições convenientes. Seremos forçados a proceder de modo mesquinho, e o faremos mal, nisso como em todas as coisas. O sucesso não será obtido senão a preço de muitos sacrifícios para entrar no caminho da prática, o que significa sacrifício e exclusão de qualquer ideia de benefício. Esperemos que a ideia de dotar o mundo da solução de um grande problema, ainda que não fosse do ponto de vista da ciência, inspire o desinteresse generoso. Mas a primeira coisa a fazer seria fornecer aos teóricos os meios de aquisição de experiência do ar, mesmo por intermédio dos meios imperfeitos que possuímos. Se Poitevin houvera sido um homem de saber e tivera inventado um sistema de locomoção aérea, sem dúvida teria inspirado mais confiança do que aqueles que jamais deixaram a Terra, e provavelmente teria encontrado os recursos que aos outros são recusados. Então aqui também é muito interessante a gente ler esse trecho final, porque Kardec traz aqui uma reflexão em torno do desenvolvimento desse conhecimento. Por exemplo, Santos Dumont, quando ele foi para a França, ele tinha ali problemas de saúde e tudo mais, e o pai dele era cafeicultor, um homem de posses aqui. Então, quando o pai dele morreu, quando o pai dele desencarnou, ele acabou herdando tudo aquilo que era da riqueza da família. E aí então ele foi para Paris para poder, vamos dizer assim, curtir a vida, curtir ali para a sua saúde, mas levando grande riqueza. E ele utilizou essa riqueza para desenvolver todo o conhecimento que ele queria apresentar em torno das ciências aeronáuticas. Que Santos Dumont já era um fuçador. Ele gostava de mexer com mecânica na fazenda do pai dele e tudo mais, né? E aí então, quando chegou na França, ele começou a desenvolver experimentos em torno das ciências aeronáuticas, tanto do aerostato como do avião. Só que ele fez isso com recursos próprios. E o mais interessante é que Kardec coloca que se o homem, quando o homem é generoso, ele acaba não tendo dinheiro para poder fazer as coisas. Se ele especula para ganhar dinheiro,
ele acaba fazendo ali um trabalho meio que imperfeito. E aí nós encontramos muitos homens ricos que investiam a própria riqueza para o desenvolvimento dessa tecnologia. E hoje nós temos, né, o conhecimento científico sendo motivado principalmente por interesse capitalista. Basta ver as nossas ciências aeronáuticas, né? As grandes empresas de aviação, as descobertas que são feitas hoje, sempre tem a preocupação de registro de patente. E aí então nós voltamos, né? Embora Kardec tenha colocado para nós que se nós difundíssemos o conhecimento para o mundo todo, esse conhecimento alcançaria maiores conquistas, e também contando com a generosidade do patrocínio de governos, de indústrias e tudo mais, o nosso mundo teria uma evolução rápida. Mas não, isso é guardado a 7 chaves, para que cada um possa se beneficiar. E aí nós entramos naquele artigo sobre a indústria, mostrando que o estímulo da riqueza, o estímulo do dinheiro, é o que move hoje o nosso mundo. Porque um homem pode até enriquecer com o interesse de ganhar dinheiro, mas indiretamente ele acaba trazendo uma contribuição para o mundo. Então é assim que funciona o nosso mundo hoje. O empreendedor, nesse caso, ele vai receber o seu retorno. Mas Kardec coloca, se o conhecimento fosse difundido e todo mundo trabalhasse por uma causa maior, nós avançaríamos com muito mais rapidez. Mas a gente tem que esperar, então, as oportunidades. Dudu colocou em cima, né, mas eles já estão entre nós, tal, a questão dos... Pois é, a parte da influência do mundo espiritual, Dudu, e também essa possibilidade dessa influência exterior, ela é bastante restrita, né, como os espíritos disseram para nós, como esse espírito disse para nós, indiretamente trazendo aquilo que os outros espíritos disseram. O conhecimento ele deve vir por dentro do seu tempo, no seu momento, através das descobertas que vão se seguindo de uma forma natural. Pois é. Deixa eu ver aqui. O soldado colocou que o capitalismo é bom, só é ruim quando não vem junto de boa moral, né? Então, como a gente está ainda vivendo nessa época do desenvolvimento moral, o capitalismo acaba sendo um sistema bastante egoísta, né? Onde aquele que pode mais faz mais também. Então, encerrando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Vimos aqui esse interessante, né, esses interessantes depoimentos que nós tivemos aqui, essas entrevistas que Kardec apresentou para nós. E no próximo encontro nós teremos aqui Pensamentos Poéticos, que é o próximo artigo que Kardec trouxe para nós, um poema trazido por um espírito, e depois teremos também aqui Sonâmbulos Assalariados, né, falando sobre o animismo, falando sobre a idade, só que